Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bebendo da Fonte, o episódio 20, um episódio muito especial porque ele fecha ali o primeiro ano desse nosso projeto, né? Ao longo dessa jornada, o Bebendo da Fonte se tornou um espaço para ouvir quem faz, quem vive o dia a dia da gestão, do empreendedorismo, da liderança, sem romantizar esse caminho, né? Para encerrar essa temporada 2025, eu recebo o William de Matos, contador, empreendedor, youtuber, palestrante, um homem multifacetado que construiu sua trajetória unindo gestão financeira, vendas, liderança e execução. William é fundador da De Matos Contabilidade, fundador do Ultra Podcast, criador da mentoria Escalada Empresarial. Depois de mais de 20 anos de experiência em grandes empresas nacionais e multinacionais, William fez a virada de chave da CLT para o empreendedorismo. Hoje ele ajuda empresários a organizarem seus negócios para crescer com lucratividade, consistência e propósito. William, obrigado aqui por vir para a nossa bancada, dar suas primeiras palavras aqui para a nossa audiência, para a gente começar nosso bate-papo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de participar do podcast Bebendo na Fonte. É uma honra estar aqui e vou contribuir com um pouquinho da experiência que eu adquiri ao longo da minha jornada e espero corresponder à expectativa. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar que a gente responde. E é muito gratificante vir aqui fazer essa gravação e poder contribuir com os empreendedores. Eu tenho só gratidão pelo convite. Isso aí, William. Pô, tenho certeza que vai ser um ótimo papo aqui. Para começar um pouquinho aqui, a nossa audiência entender um pouco quem é o William, né? Queria voltar lá atrás. Então, assim, você vem de uma família humilde ali, né? Simples, começou a trabalhar muito cedo, foi o primeiro a conquistar ali o seu diploma, né, de ensino superior, ampliar sua visão de mundo com experiências fora do país. Então, queria pegar um pouquinho dessa sua origem, como é que foi tá ali marcado por começar esse trabalho cedo, muito esforço, disciplina, como é que isso moldou ali o profissional que você é hoje, a pessoa que você é hoje, né? Como é que isso muda a sua visão ali de sucesso, dinheiro, realização? Fala um pouquinho assim de como é que é esse William antes do profissional que a gente está vendo hoje, qual é a tua bagagem até chegar aqui? Vamos lá, Vinícius. A minha trajetória, podemos dizer assim, ela começou no subúrbio do Rio de Janeiro, bairro que as pessoas só conhecem através de duas celebridades, Xuxa e Ronaldinho, que é Bento Ribeiro. As pessoas só conheceram Bento Ribeiro porque a Xuxa é do Sul, mas foi nascida e criada em Bento Ribeiro e depois foi para o mundo. O Ronaldinho, quando explodiu e virou fenômeno, ele também saiu de Bento Ribeiro. Então as pessoas só conhecem quando eu falo, eu moro naquele bairro eu nasci naquele bairro da onde saiu Xuxa e Ronaldinho. As pessoas, eu conheço. Bento Ribeiro, então, é celeiro de talentos, pô. Podemos dizer assim, mas já tem bastante tempo, né? Então, eu sou filho de pais humildes que não tiveram estudos e eu tenho só um irmão. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo porque eu tinha 14 anos de idade. O meu irmão começou a trabalhar cedo também através de um projeto do Senai, que ele entrou para ser menor aprendiz e depois seguiu a carreira dele. E eu também, querendo ter as minhas coisas próprias, porque meus pais não poderiam dar, a gente sempre estudou em colégio público, a gente sempre teve uma vida muito simples. Então eu tinha que fazer algo para poder ter algo a mais. Então eu resolvi trabalhar. Minha mãe não queria na época, mas eu comecei a trabalhar com 14 anos por praticamente esses dois motivos. Que um é o que todo mundo sabe, que eu vim de Bento Ribeiro, e outros é que eu perdi meus pais muito cedo. Então eu perdi primeiro eu perdi meu pai. Então a minha mãe ficou, eu e meu irmão é 5 anos mais velho do que eu. Ele já estava trabalhando e eu fui trabalhar com 14 anos e ao mesmo tempo tive que ir para o supletivo. Antigamente o supletivo, estudar à noite. E com isso, eu entrei num trabalho através de um projeto social que antigamente
O menor aprendiz é diferente a legislação do que é hoje, mas eu comecei a trabalhar numa indústria, carregar a caixa de papelão, fazer trabalho braçal mesmo. Por quê? Porque eu sempre estudei em colégio público, eu queria ter algo a mais e a única questão que tinha era trabalhar e estudar. Porque não nasci de família pobre, não nasci de família rica, não tive dom de ser artista, jogador de futebol, que é o que todo adolescente gosta, então a gente tinha que trabalhar e estudar. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos. Quando eu cheguei 18 anos, eu perdi a minha mãe. Então ficou eu e meu irmão no mundo, vamos dizer assim, um ajudando o outro. E com isso, eu comecei a, vamos dizer assim, planejar e traçar qual seria a minha trajetória, mas simplesmente para ter um emprego. Porque naquele momento a gente morava de aluguel, tinha que nos virar para poder ter a nossa, vamos dizer assim, sobrevivência. O meu irmão já tinha um emprego um pouquinho melhor, porque ele já estava 5 anos mais na frente. Então, o que aconteceu? Eu mesmo fui buscar novos horizontes. Não servi o quartel, então aquele jovem de 18 anos querendo servir o quartel para tentar ter uma estabilidade, que era, vamos dizer assim, o sonho das crianças que quando tinha ali o militarismo na frente como uma carreira promissora, eu não tinha isso. Então eu fui trabalhar. E trabalhei de office boy, trabalhei em indústria, trabalhei em diversos lugares tentando encontrar o meu caminho. E a contabilidade, que é a minha formação acadêmica, veio simplesmente pela seguinte análise. O contador é uma profissão liberal, que se eu não arrumar um emprego, eu consigo trabalhar por conta própria. Mas nunca almejei trabalhar em escritório de contabilidade. Eu queria simplesmente um emprego. Então, dentre as profissões que eu analisei, a contabilidade era a faculdade que mais se aproximava dentro da minha realidade de trabalhador. E com isso, acabou me dando, vamos dizer assim, a necessidade da sobrevivência somente com meu irmão, a necessidade de ter um emprego, sair de casa às 6 horas da manhã, chegar em casa quase meia-noite, porque eu trabalhava durante o dia, eu ia para o centro da cidade e fazia faculdade em Padre Miguel. Então, era a faculdade que também dava para eu pagar, porque o que aconteceu? Por eu sempre ter estudado em colégio público, infelizmente, antigamente, a base educacional não era tão sólida. Então, fazer concurso público, fazer uma faculdade pública, eu não tinha base, vamos dizer assim, sólida para concorrer com outras pessoas que estavam na minha frente. Então, o que eu fiz? Eu tinha que pagar uma faculdade. Então, entrei numa empresa que eu consegui receber o meu salário, sobreviver e pagar a faculdade. E foram durante 5 anos. Hoje em dia, a faculdade de contabilidade são 4 anos. Mas na minha época eram 5 anos. E daí surgiu a oportunidade de entrar no meio da contabilidade. Isso aí. A realidade da maior parte dos brasileiros é essa, né? Uma vida mais simples, mais sofrida ali, que você tem que buscar mesmo essas suas oportunidades. É o que você fez, né? Com as armas que você tinha, você conseguiu ali surgir. E aí, assim, veio essa tua formação, você entrou então para o mercado de trabalho, trabalhou, construiu ali uma carreira sólida em grandes empresas, né? Acho que Esporte Interativo, Neoenergia, Endesa, né, que é a atual Enel, Klabin. E aí, de repente, depois de construir essa carreira no mercado corporativo, deu aquele estalo de empreendedor. Como é que foi ali para que você fizesse essa transição, depois de quase 30 anos, de sair desse mercado corporativo, empreender e mudar esse jogo, né? Como é que foi esse processo para você ali? E aí dá uma passadinha também por esse teu momento aí de carreira corporativa. Então, vamos lá. Eu comecei minha carreira corporativa na Klabin, que hoje está ao lado do Norte Shop, que virou um condomínio, está virando um condomínio, não está pronto. Sim. Então, eu trabalhei durante 5 anos ali. Saí da Klabin, trabalhei alguns projetos ali tentando no menor aprendiz e fui para a Endesa, que foi quando chegou no Brasil. A Endesa chegou no Brasil através de uma licitação de energia que teve algumas privatizações.
Na época ainda tinha Endesa Espanha, Endesa Chile, e eu entrei como office boy. E como o conglomerado de empresas estava sendo formado, eu vi que a possibilidade de emprego, vamos dizer assim, porque, como eu falei, eu procurei a carreira contábil não por vocação, mas simplesmente por uma porta de emprego. E eu vi que o contador tinha a possibilidade de trabalhar naquela empresa que estava formando a sua equipe e, ao mesmo tempo, se não desse certo, eu poderia trabalhar como autônomo. Então, eu entrei, fiquei alguns anos como office boy, fui ajudando todo mundo e o que aconteceu comigo? Como eu não tive nenhuma, vamos dizer assim, direção de empreendedorismo, eu sempre tive aquele comprometimento, posso dizer assim, de manter um emprego. Então, o emprego para mim, não só para mim, mas para os mais antigos, era aquela questão de estabilidade. Por quê? Pagando aluguel, precisando pagar a faculdade, precisando sobreviver. Então, o emprego era a questão da subsistência. Então, na Endesa, que era a atual Enel, eu trabalhei durante 9 anos. Então, eu era office boy, tive oportunidade, ajudando todo mundo ali, entrava cedo, saía tarde. Fui projetando a minha carreira ali dentro. Então, foi uma faculdade ali, posso dizer assim, técnica. Então, trabalhei durante 9 anos. Depois a Enel, que comprou a antiga Endesa, foi para Niterói. Aí eu já estava com uma profissão um pouco mais, vamos dizer assim, alinhada com a parte técnica. E comecei a ter a trajetória. Dali fui para algumas empresas de energia elétrica, fui para a Neoenergia. Aí na Esporte Interativo, que foi 2013, que veio o estalo do empreendedorismo. Por quê? A Esporte Interativo foi um projeto que eu fui contratado para internalizar a contabilidade e era uma empresa que veio de empreendedores. Era um grupo de jovens empreendedores que montaram a empresa. Então ali eu comecei a ter aquela visão de que empreender era possível. Porém, na minha realidade, o meu emprego era a minha prioridade. E o que começou a acontecer? Eu tinha menos de 30 anos ainda, eu falei, o que eu vou fazer com a minha, vamos dizer assim, aposentadoria? Eu hoje tenho uma carreira sólida, eu já estava como gerente, então já tinha construído um pouco de patrimônio, e o meu primeiro filho já estava praticamente para nascer. Então, o que eu fiz? Vou começar a estudar essa parte de empreendedorismo, porque eu vou construir uma renda extra, porque eu não tinha nada que eu fizesse assim, se eu mesmo que me aposentar estiver ganhando 100 mil reais, o que eu vou ganhar depois? Porque hoje quem é da vida privada é assim, você pode estar ganhando 100 mil reais, se aposentou, você vai ganhar ali o teto do INSS. Então eu não tinha nada que tivesse uma renda complementar. E eu sempre ajudei pessoas que precisavam de alguma atividade de contabilidade, mas como eu era CLT, eu ajudava de forma espontânea e gratuitamente. Então eu comecei a fazer um plano de negócios para entender se fazia sentido ou não eu ter essa renda extra e comecei a ajudar as pessoas. Conforme eu fui ajudando, essa renda extra ela foi começando a crescer. E aí eu falei, caramba, se eu não estou investindo e essa renda extra está começando a chamar atenção, eu vou analisar. Então, esse projeto de viabilidade que eu fiz, ele me deu uma linha de horizonte que, se eu investisse mais tempo, ela poderia ter maiores frutos. Então, foi isso que aconteceu. A renda extra virou a renda principal. Uhum. E aí você fundou a de Matos Contabilidade, é isso? Exatamente. Então, eu comecei trabalhando com, a gente chama de PJ, que é aquele CLT que, na verdade, recebe o salário através de uma empresa. Então, ele só tem empresa para poder fazer a emissão da nota fiscal dele. Então, eu comecei a pegar esses clientes pequenininhos que demandavam pouco tempo e, ao mesmo tempo, eu trabalhando no meu CLT. Depois de 2 anos que eu fiquei trabalhando em paralelo, eu verifiquei que era possível. Então, eu projetei uma saída amigável da minha empresa, fiquei mais de 1 ano fazendo essa transição e quando foi 2018 para 2019, eu já tinha o meu filho mais velho, já tinha minha filha mais nova, conversei com a minha esposa, que ela trabalhava numa outra multinacional, fiz uma reserva de contingência, que eu pudesse ficar pelo menos aí uns 2 a 3 anos com vamos dizer assim, o mesmo padrão de vida, se acontecesse algum imprevisto, e resolvi empreender.
Porque a minha mentalidade, ela virou a chave entre 2017 para 2018. Foi quando eu efetivamente vi que tinha possibilidade, porque a carreira contábil, ela mudou. Antigamente, o contador ele era visto somente como gerador de guia, como custo. E ao longo dessa trajetória, eu vi que a profissão foi mudando. Então, eu percebi que, trazendo essa realidade, eu poderia ter algo diferente, porque eu posso dizer o seguinte, que por eu ter carregado esse fardo desde pequeno, de vir de uma família humilde, ter que trabalhar, estudar, pela questão da sobrevivência, ele me deu, eu posso dizer o seguinte, não uma bagagem, mas ele me deu, algumas pessoas falam o seguinte, ele te deu uma casca grossa para você aguentar os desafios da vida, as pancadas que você toma para poder sobreviver e seguir em diante. Então, esse foi, posso dizer assim, a virada de chave, que eu falei, pô, se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Porque eu tive, vamos dizer assim, algumas pessoas, você tá maluco, não vai não. Principalmente o meu diretor, falou, você aqui tem um emprego bom, você trabalha numa empresa sólida, que é uma empresa de energia elétrica, e você vai sair para empreender. A gente vai colocar uma outra pessoa no seu lugar e depois a sua vaga vai ser preenchida. Então, se você desistir, você vai ter que voltar para o final da fila. Aí eu falei, mas se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Então, foi onde eu fiz essa virada de chave. Isso aí. Não, muito legal, assim, ver essa... Como é que você planejou essa transição, né? Porque tem muita gente que não tem essa oportunidade, vai muito no sopetão, né? Foi desligado de uma empresa. Não, o teu movimento ele foi calculado, né? Você se planejou para isso tudo. E eu acho que mostra muito da tua mentalidade ali. Você tocou num ponto que eu acho muito interessante ali, né? Que é essa nova visão do contador. Você faz parte dessa nova geração de contadores que não trabalha apenas emitindo guia e tal, né? A gente tá aqui no espaço aqui do Rafa, né? Que eu estava brincando com ele ali agora há pouco, né? Do Rafa Machado, presidente do CRC. Acho que ele traz muito dessa cultura aqui, que eu acho que é a tua cultura e a cultura que a gente precisa hoje, né? De ter essa contabilidade como alavanca e não como simplesmente um funcionário do governo aqui para a tua empresa, né? Então, queria pegar uma percepção tua, porque assim, muitos empresários eles ainda enxergam a contabilidade como essa obrigação fiscal, né? Assim, mas a gente vê ali que tem muita oportunidade nessa aproximação com os contadores, mostrar que a contabilidade é uma ferramenta estratégica, assim, acho que muito empresário não tem essa visão. E aí, o que está faltando para você para que essa mensagem seja mais difundida? Como é que você propaga muito isso, né? Então, assim, como é que você vê essa questão de ter a contabilidade como motor de crescimento, não só apenas ali um controle de impostos? Bem pontuado, mas eu vou dar um passo atrás, porque é o seguinte, quando eu trabalhava de CLT, nas empresas multinacionais que eu trabalhei, eu sempre vi o seguinte, como o meu objetivo inicial era a manutenção do emprego, o que eu percebi? Se eu fosse um contador, vamos dizer assim, básico, igual a qualquer pessoa, numa possível demissão, eu seria o primeiro. Então, eu fui um contador que, independente de pensar no empreendedorismo, eu pensava que eu tinha que manter o meu emprego. Então, para manter o meu emprego, eu fui um contador que eu aprendi diversas áreas diferentes. Então, eu fui mais generalista do que aquele especialista somente na geração de guia. Porque numa empresa muito grande, os departamentos são mais específicos e setorizados. Então, se você trabalha na parte fiscal, você só faz fiscal. Se você trabalha na parte... Antigamente, então, tinha impostos diretos, indiretos. Então, assim, as empresas colocavam as pessoas muito mais numa linha de produção. E o que eu percebi? Que se eu ficasse na linha de produção, eu seria apenas mais um. Então, eu fui um contador que eu trabalhei em diversas áreas. Eu sempre aprendi mais do que eu deveria para fazer a minha, vamos dizer assim, a minha obrigação. Então, eu trabalhei na parte fiscal,
trabalhei na parte de orçamento, trabalhei na parte financeira, trabalhei na parte de contabilidade internacional, que antigamente, como eu trabalhava em empresa multinacional, a gente tinha que fazer os reportes para o exterior, então a gente tinha que fazer a conversão das normas de contabilidade brasileiras para as normas internacionais, até mesmo antes da conversão da legislação que fez a convergência da legislação brasileira com as normas internacionais. Antigamente, bem antes disso, que foi em 2007, a lei da convergência, a 11.638, a gente trabalhava com o SGAP, trabalhava com o FRS, sem mesmo ter essa, vamos dizer assim, universal legislação. Então, eu trabalhei em diversas áreas. Por quê? Porque eu queria ter a minha manutenção do emprego. E com isso, eu nunca tinha, assim, uma possibilidade de ser o primeiro da fila a ser o desempregado. Então, eu trouxe essa mesma visão de que se eu fosse empreender, eu não poderia ser aquele contador básico que era o último a receber do cliente. E por que que aquele contador seria a preferência daquele cliente? Porque a verdade é essa, a concorrência é muito grande, mas o mercado também é muito grande. E aí eu me fazia a seguinte pergunta: por que o cliente vai me contratar e não contratar o outro concorrente? Era a mesma pergunta que eu já fazia lá atrás, quando eu era CLT, sem ter a visão de empreender. Por que o empregador vai me contratar e não vai contratar o meu concorrente do processo seletivo, vamos dizer assim? Ou, se eu já estivesse empregado, por que a empresa, numa possível demissão, que nós chamávamos antigamente de barca, nem sei se ainda existe hoje isso, né? Passar a barca. Passar a barca, vai passar a barca, ó, todo ano vai passar a barca para poder... E existia uma palavrinha que na época a gente escutava muito, mas eu com a visão só de funcionário, eu não entendia muito, é o headcount, né? Aí as pessoas falam, o headcount. Ou seja, eles não estavam preocupados em salários, eles estavam preocupados em número. Então a gente falava assim, então a empresa, para arrumar uma vaga, ela corta uma pessoa ali, independente dela ganhar mais ou ganhar menos, porque ela precisa contratar outra. Isso era muito, vamos dizer assim, visível nas empresas que eu passei, porque tinha uma visão de multinacional. Então eles não estavam muito preocupados em custo naquele momento. Eles estavam precisando manter aquele número de pessoas, número de cabeças, vamos dizer assim, né? Então, isso eu trouxe para a visão do empreendedorismo. E eu falei, eu preciso ser um contador consultor. Eu preciso ser aquele contador que o empresário, que o cliente olha para mim, essa pessoa aqui é um investimento e não um custo. Então, foi esse pensamento que eu já comecei, sem saber que eu já estava praticando planejamento estratégico para o meu empreendedorismo. Por quê? Porque isso eu aprendi na raça, vamos dizer assim, né? Isso aí, na subsistência ali, né, garantia do seu emprego, te gerou muitas outras coisas. Eu costumo usar um exemplo que é muito simples, mas eu falava o seguinte, até quando eu vou fazer alguma palestra, algum evento, eu falo o seguinte, se você olhar, principalmente eu que vim de bairro, de subúrbio, uma padaria que tinha lá o português, que na minha família usou muito desse método dele, que ele fazia tudo no caderno. Não existia computador, não existia nada eletrônico. Se você fosse, porque antigamente as padarias, principalmente na rua que eu morava, era uma padaria que tinha mercearia, tinha a cachaça, tinha o pão. Você fazia compra de mês na padaria ali. A quitanda. Era a quitanda do seu Manel. Exatamente. Então, a quitanda do seu Manel, você comprava tudo. E você comprava o fiado. Então, se você fosse comprar o fiado ali, ele era um preço para você pagar no final do mês. E se você fosse comprar à vista, ele era um outro preço. Ou seja, ali já tinha gestão financeira do jeito dele, da forma simples. Mas o caderno dele, a rua inteira, estava ali no controle dele. E as pessoas hoje, com a tecnologia que tem hoje, não fazem gestão financeira. Então, eu peguei aquele exemplo. Você já viu antigamente alguma padaria quebrar, falir? Algum português? Não, o português, ele tinha ali um patrimônio muito rico. Inclusive, da padaria ele comprava imóvel. Aí normalmente a vila toda de casas era do mesmo proprietário, que é o português, que era o dono da padaria. Então, por que hoje os empresários, os empreendedores, algumas pessoas ainda que ainda não, vamos dizer assim, entenderam que a gestão financeira é um pilar
de sobrevivência, que se você buscar na internet, mais de 70% das empresas quebram com 2 anos porque não fazem gestão financeira. Então, eu vim da base lá que, independente da tecnologia, independente do tipo de cliente ou tipo de empresário, algumas coisas você não precisa tentar criar, é só copiar o que já está dando certo há muitos anos atrás, entendeu? Isso aí. E aí eu vou pegar esse teu gancho para puxar um pouquinho da mentoria escalada empresarial. Ganhei aqui uma canequinha Sim, da mentoria, né, desse projeto. E aí eu queria um pouco pegar a sua percepção sobre isso, né? Assim, ao longo da sua trajetória você transformou muita vivência ali, tua prática em método, e aí eu acho que acabou culminando, né, na criação dessa mentoria, né? Em que momento você percebeu ali que podia ajudar empresários, né, pequenos empresários, que eu acho que a mentoria é sim, focada em sim. pequenos empresários, né, a pensar o negócio de uma forma mais estratégica, estruturada, né? Que dores reais ali esse empreendedor consegue extrair de dentro do teu processo de mentoria ali, a escalada empresarial? A escalada empresarial surgiu de um projeto no seguinte, como eu comecei a empreender do zero, foi zero mesmo, não tinha nada, foi só um computador e a minha ideia que eu queria colocar em prática. Eu sempre fui uma pessoa muito prática. Por quê? Porque eu precisava de resultados reais. Porque teoria tem livro, tem na internet, mas como fazer na prática? Porque, por exemplo, eu comecei a trabalhar muito cedo, entrei na faculdade e já fazia a prática. Infelizmente, você sai de uma faculdade hoje e se você não tiver uma vivência prática, é por isso que existe o estágio, para você conseguir pegar a teoria com a prática. Mas a teoria, ela existe uma distância muito grande de você sair de uma faculdade pronta e começar a praticar. Então, você pode pegar alguns exemplos, como principalmente medicina, que a pessoa faz lá, residência. Então, você tem que colocar aquele conteúdo em prática. E o que, que eu percebi? Que principalmente os meus clientes, algumas pessoas reclamavam que não tinha lucro. Mas eu falei, calma aí, como que essa pessoa não tem lucro? Porque o meu primeiro perfil de cliente, como eu falei anteriormente, foi aquele pessoal PJ, que ele trabalhava de CLT, mas recebia via nota fiscal. Então isso é comum, é comum. E historicamente, o cliente de TI, que foi a minha primeira carteira de cliente, que historicamente TI sempre foi terceirizado. Então eu falava assim, calma aí, ele tem o DAS do Simples Nacional, o INSS dele, e quando ele paga o plano de saúde, alguns pagam, outros não pagam. Falei, não, essa empresa não dá prejuízo. Por que, que ele está dizendo que a empresa dele está dando prejuízo? Eu falei, não, o problema está no CPF. Então, eu falei, vamos conversar. Falei, você tem uma empresa, falando aqui hipoteticamente, ele fatura ali R$ 10.000, ele tem um gasto ali com o contador, com o INSS dele, o DAS do Simples Nacional, e quando ele paga ali o plano de saúde, vamos falar que, hipoteticamente, ele gaste R$ 2.000 por mês. Eu falei, a sua empresa tem uma margem de lucro de 80%. Eu falei, qual o negócio que você tem aí, que você conhece, que dá margem de lucro de 80%? Não, mas isso aí é o meu salário. Eu falei, não, o seu salário é a sua prolabore que você definiu como um salário mínimo, vamos dizer assim. Então, vamos fazer diferente. O quanto você ganharia se você fosse trabalhar de CLT? Aí ele parava para pensar e falou assim, não, eu ganharia R$ 3.000. Falei, então tá bom. Se o empregador te paga um salário de R$ 3.000, ele gasta 6. Vamos falar assim, hipoteticamente. Então você hoje está ganhando 10. Então você tem uma margem de lucro de 40%. Falei, sua empresa ainda é bastante lucrativa. 40% de margem. Falei, você pode olhar qualquer negócio aí, poucos têm margem de 40%. Então eu percebi que quem dava prejuízo era o CPF e não o CNPJ. E as pessoas que estavam nesse cenário, eu comecei a ajudar de forma gratuita, que eram clientes que me pediam ajuda, e eu vi que conforme eu fui ajudando ele a se organizar financeiramente no CPF, ele começou a me dar menos trabalho no CNPJ. Porque o CNPJ era todo desorganizado, porque o CPF era desorganizado. Então eu percebi, eu falei, calma aí, deixa eu
ajudar. E eu percebi que todos os clientes que estavam nessa mesma faixa de faturamento ali, até 20 mil, 30 mil reais, tinha essa dor de dizer que a empresa dava prejuízo, porque, na verdade, quem dava prejuízo era o CPF. Então, eu falei, pô, calma aí, eu já passei por isso. Então, eu escolhi esse nicho porque para esse perfil de faturamento mensal, 20, 30 mil, 40 mil, eu já tinha passado do meu negócio. Então, eu falei, calma aí, eu vou ensinar algo que eu fiz na prática. Porque quando eu comecei a empreender, apesar da minha formação acadêmica ser bastante extensa, eu não tinha vivência prática no empreendedorismo prático de contabilidade. Eu trabalhei em diversas multinacionais que me ajudaram a ter a bagagem para poder fazer o meu negócio, mas eu passei 2 anos fazendo estudo de negócio. E eu ia em escritório de contabilidade e falava o seguinte, qual é o sistema que aquele escritório pequeno usa? Porque eu conheço os sistemas que as multinacionais usam. Não é a minha realidade. Qual é a realidade do escritório pequeno? Então eu fui estudar a realidade do pequeno, porque eu falei, existem milhares de escritórios pequenos. Eles sobrevivem. Então vai ser essa fase. Então eu peguei esse gancho para poder ensinar a prática, aquilo que a pessoa faz e dá resultado na prática. O atalho, posso dizer assim, né? A mentoria é um atalho. É. Não, legal. Eu tinha até uma frase sua aqui anotada, né? Que é assim, teoria sem ação não paga boleto, né? Exatamente. E aí eu acho que tem tudo a ver com essa sua fala aí agora. Então queria pegar um pouquinho disso, né? E pegar ali um conselho teu, né? Que você daria ali para esse cara que, pô, consome muito conteúdo, faz curso, faz mentoria, mas sente a dificuldade de colocar isso em prática, né? Você fala disso, eu acho que na tua mentoria, pelo jeito, mas como é que você enxerga esse lance ali desse mix de teoria e prática e como é que o cara que está consumindo muita teoria faz para botar na prática? Eu ouvi algumas vezes, alguns treinamentos que eu fiz, e eu gosto de usar esse exemplo, porque essa pessoa que falou pegou bem num ponto sensível. Todo mundo fala que tempo é dinheiro, não é isso? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E eu aprendi que é o seguinte, tempo é prioridade. Se você, por exemplo, nós estamos aqui fazendo a gravação nesse momento, eu tenho certeza absoluta, como já aconteceu comigo, se o meu telefone tocar aqui, você é pai? Sou. Você é pai. Então vou falar... De dois também, o menino e a menina, igual você. Eu tenho um casal, exatamente. Então, já aconteceu isso, inclusive 2 vezes, depois que eu já estava empreendendo. O meu telefone tocou e apareceu escrito aqui, ó, escola. Eu já comecei a me tremer. Eu estava no atendimento de cliente e quando eu percebi, eu falei, se tá me ligando, é algo grave, e não conseguiu falar com a minha esposa no trabalho. E eu atendi o telefone, eu falei, alô, não, aqui é da escola, tal, é o pai, é o responsável do Rodrigo, ou da Isabela, no caso, mas nesse caso, as 2 vezes, foi o meu filho. Você é o responsável do Rodrigo? Foi só, é que o Rodrigo ele teve um pequeno acidente aqui na escola, e na parte de educação física, e ele está com muita dor, eu acho que ele tem que ir para o hospital, porque a enfermaria da escola não está dando resultado. Eu larguei tudo e fui pegar meu filho na escola e levei ele para o hospital. Ele tinha fraturado a parte ali do dedo ali, e eu larguei tudo. Então, esse exemplo que eu aprendi lá atrás, numa mentoria, ele falou assim, tempo é uma questão de prioridade, porque se você tem qualquer demanda e você tem ali uma outra demanda de um ente querido, você colocou, mesmo que seja no momento do trabalho, que a saúde daquele seu ente querido, ele é uma prioridade. Claro que a gente está usando esse exemplo para poder ser bem profundo, mas se você tem, por exemplo, hoje nós estamos aqui fazendo uma gravação, os meus negócios estão rodando, a empresa está rodando. Eu tinha atendimento de cliente que eu falei, esse atendimento de cliente ele vai passar para o horário tal, porque eu coloquei aqui a gravação como prioridade. Então, se você sempre ficar com essa crença limitante de falar, eu nunca tenho tempo, você mesmo está se sabotando. Então, você tem que dizer o que é prioridade para você. O seu negócio é uma prioridade para você ou não? E dentro do seu negócio, quais são as estratégias que são prioridades? Então, você tem que se organizar, tem que
colocar como prioridade, porque se toda hora você inventar uma desculpa que você não tem tempo para nada, o que não é ter tempo? É estudar? Você faz muito curso, absorve, você coloca em prática, você faz aquilo que você aprendeu, mas eu não tenho tempo. A desculpa é sempre essa, não tem tempo, né? O que é não ter tempo? Essa é uma pergunta que eu ainda não consegui ter uma resposta exata. O que é não ter? Você já viu uma pessoa bem-sucedida ter tempo livre? Você conhece? Acho que não. Não. Eu escutei isso também de uma vez numa palestra. Falei assim, se tempo fosse uma questão de sinônimo de sucesso, o desocupado teria muito dinheiro. Porque ninguém que é bem-sucedido tem tempo. Tenta falar com algum empresário muito bem-sucedido. Ele nunca tem tempo. É sempre encaixando dentro da prioridade. Então você tem que colocar o que é prioridade para você. Se o seu negócio é... Bom, aí vamos dizer o seguinte, lá dentro da mentoria, eu costumo separar por faixa de faturamento, um exemplo, para poder... Quando a pessoa está ali abaixo de 20, 30 mil, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu costumo separar o seguinte, se você tem até 30 mil de faturamento por mês, o seu foco prioritário tem que ser vendas. Porque você tem que vender para poder começar a prosperar. E se você não vender, você não consegue fazer o reinvestimento. Se você está de 30 a 50 mil, você tem que continuar vendendo, mas você já tem que ter alguém te ajudando, porque você não consegue mais fazer tudo. Então, você tem as faixas de faturamento que se você saiu de 50 para 100, você já tem que começar a pensar em processos, ferramentas. As pessoas não. Elas normalmente acham que começam a empreender, tem um faturamento de 10 mil, mas eles querem ser CEO. Eles querem ter um cargo de status que eu não meto mais a mão para fazer nada. Eu quero ter uma equipe. Mas como é que você está nesse nível de faturamento, paga uma equipe e se paga? A não ser que você tenha, vamos dizer assim, um berço de ouro, que você começou a empreender, já com aquele colchão financeiro bem gordo, para você começar a fazer isso gradativamente. Mas isso é a realidade da população brasileira? Não é, né? E eu tenho uma pergunta aqui que conecta muito com essa tua fala, que é assim, crescer é o sonho, acho que, de todo empreendedor, né? Mas, assim, escalar sem estrutura costuma gerar muitos problemas ali e, às vezes, sem solução, né? Sim. A solução é quebrar o negócio ali, não tem coisa, né? Então, eu queria pegar com você, assim, como é que faz esse equilíbrio ali, né, de crescimento em vendas com organização financeira, processos, liderança, assim, na prática, o que você acredita que vem primeiro em uma empresa, né, para ela escalar de forma saudável? Vender mais, organizar melhor? Sim, você já deu um spoilerzinho ali que você classifica muito por faixa, né? Mas exatamente. Entra aí um pouquinho nesse detalhe de como é que a gente organiza isso e bota as prioridades, né? Se tempo é prioridade, como é que é a prioridade desses empreendedores? Vamos lá. Eu vou dizer o que eu fiz, que aí eu acho que é um pouco mais fácil. Vai prática, né? Mais prático, exatamente. O que eu fiz, que é um caso real, porque às vezes eu costumo dizer o seguinte, que a mentoria é diferente de uma instituição acadêmica, vamos dizer assim, porque o professor não necessariamente ele é mentor, e o mentor não necessariamente ele é um professor. No meu caso, por exemplo, eu nunca fui da vida acadêmica. Eu tenho a minha mentoria, mas eu nunca fui professor. Então, a mentoria são práticas. Você aprendeu, errando ou acertando, não tem o certo e o errado aí, e você pegou aquele aprendizado e ensinou para outra pessoa, ó, eu fiz isso aqui, deu certo, vai por esse caminho, eu fiz isso aqui, deu errado, não vai por esse caminho. Então você pega o atalho. E o que eu fiz? Na minha profissão, como eu entendi que o meu perfil de cliente, naquele primeiro momento, era um perfil de cliente muito pequeno, eu poderia executar as atividades em qualquer horário, seja de noite, seja final de semana, seja feriado. Então, o que eu fiz? Muitas pessoas, eu vou dar até uma dica aqui, muito importante, não conhecem, mas existe uma técnica que é mundialmente conhecida, mas se você não aplicar não adianta nada, que é a 5W2H, que é uma técnica de processo. Então, eu peguei o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, quanto vai me custar, quem vai ser o responsável. Naquele momento, era eu em tudo.
Por quê? Eu não tinha o processo organizado e eu não tinha outras pessoas. Então, o que eu fiz? Durante o dia, no horário comercial, eu vou vender e durante a noite eu vou entregar, eu vou executar. No final de semana, eu vou executar. Por quê? É muito chato, por exemplo, você querer vender para uma pessoa no horário que aquela outra pessoa está no lazer, está descansando. Às vezes você recebe ligação de pessoas 9, 10 horas da noite. Eu falei, como é que eu vou vender para aquela pessoa 9, 10 horas da noite no final de semana? Então eu vou inverter. No meu final de semana, no meu turno noturno, eu vou entregar. Então, muitas pessoas falam assim, eu vou empreender para ter qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Para uns, qualidade de vida é trabalhar somente 8 horas por dia. Para outros, qualidade de vida é receber um salário de 100 mil reais por mês. Então, qualidade de vida, liberdade financeira é subjetivo. Então, naquele primeiro momento, eu trabalhava, e às vezes ainda trabalho, 15 horas por dia, 16 horas por dia, 17 horas por dia. Por quê? Porque eu precisava acelerar. Eu vim de uma trajetória que eu precisava acelerar porque eu comecei do zero. Eu não comecei de um escritório que eu já herdei dos meus pais, herdei de alguém. Que coisa que se hoje os meus filhos resolverem empreender na contabilidade, eles vão pegar... no meio do caminho. Já estão no meio ou até mais da metade. Então, eu comecei do zero. Eu não tinha mais aquele tempo, porque eu já tinha mais de 40 anos, então eu tinha que acelerar. Então, eu trabalhava dessa forma. E quando eu comecei a ter um certo faturamento, que começou a ter uma projeção de pagar alguém para me ajudar, o que eu fiz? Por isso que eu separei por faixa de faturamento, porque cada faixa de faturamento eu ia dando prioridade para mais alguma coisa que me daria mais tempo livre para fazer outra coisa. Eu iria substituir meu tempo. Então, eu vendia, eu entregava, por eu mesmo executar. Quando eu cheguei aproximadamente ali nos 20 mil de faturamento, eu já poderia pagar alguém. Então, eu comecei a vender e colocar alguém para executar. Aí, o que aconteceu? Me sobrou mais tempo para vender mais. E sobrou atividade para alguém executar. Então, essa foi a prioridade. E aí, comecei a automatizar o processo. Então, a faixa de faturamento, para quem não tem um norte, ele serve muito para você. Não adianta, por exemplo, você estar começando querer implementar sistema. Tecnologia muito alta que você às vezes não tem nem manutenção para fazer. Então você tem que priorizar. Vender e entregar. No primeiro momento você vende e entrega. Porque se você não vender, você não consegue ter salário, você não consegue ter dinheiro para reinvestir, e se você não entregar, você não retém o cliente. Então, qual é a prioridade? Sempre ter novos clientes, mas não perder os clientes atuais. Vender para crescer, reter para sustentar. Então, esse foi o pilar que eu coloquei aí, entendeu? Não, isso aí, ótima dica para quem tá aqui começando essa vida de empreendedor, né? Eu vejo isso na prática também, eu sou empreendedor, né? Tô aí há 16 anos, por exemplo, com a Icons, e eu vejo muito dessa tua fala na minha realidade, né? Pô, teve um momento que era tudo eu e o meu sócio para tudo, depois agora a gente já tem uma equipe que toca, né, praticamente o negócio, a gente está aqui gravando e a empresa tá rodando, funcionando, né? Exatamente. E aí a gente começa a olhar para a governança, para os processos, para isso tudo. Então acho que esse é o caminho efetivo que todo empreendedor tem que passar aí. Mas, William, você, como bom empreendedor, né, não para nunca e tal, e aí você tem também o Ultra Podcast, né? Então, conta um pouquinho pra gente, né? O que é o Ultra Podcast, o que te motivou a tirar esse projeto do papel, que lacuna você enxergava no mercado, como esse movimento ali conecta com tudo que você faz, teu propósito. O projeto do podcast, ele surgiu através de um convite de um amigo, porque eu já gravava conteúdo, e ele é uma pessoa de TI, e nós estávamos conversando uma vez e falou assim, pô, William, você grava muito, vamos montar um podcast? Aí eu olhei assim para ele e falei, pô, você tá brincando comigo. Ele falou, não, vamos montar um podcast pra gente fazer esse projeto aí, e eu já tenho uma parte dos equipamentos, e a gente compra, monta, e eu falei, legal. Só que aí foi surgindo essa proporção, porque o podcast no Brasil, ele, vamos dizer assim, explodiu há cerca de uns 2 anos, mais ou menos 3, e o Brasil hoje é o país que mais consome podcast no mundo.
Aí eu falei assim, pô, mas montar um estúdio desse é caro. Ele falou, não, a gente monta, a gente aluga. Pelo menos se a gente conseguir pagar o estúdio com a própria alocação, a gente tem um estúdio nosso e grava quando a gente quiser. Eu falei, beleza, vamos fazer. Mas isso foi meio que sem muita intenção. Então a gente foi analisando o projeto, durou mais ou menos 6 meses ali a gente conversando e compramos equipamentos. Alugamos uma sala, que é um pouco menor do que essa daqui, tipo aqueles prédios para consultórios médicos, que é uma sala de 25 metros quadrados. Então a gente fez ali e a gente faz a locação e a gente grava os nossos. Então acabou se transformando no seguinte, um canal de relacionamento com o cliente. Então quando eu quero fazer algo para me relacionar com algum cliente, trazer um convidado, às vezes aquela proposta que você está namorando aquele cliente, vamos fazer um podcast lá para conhecer? Então isso veio como um projeto complementar aos nossos canais de prospecções de vendas. Ele faz para ele, eu faço para mim, e lá tem um espaço reservado que, se alguém quiser fazer a locação, a pessoa faz com um estúdio profissional. Então, esse foi o... E tem um ano esse projeto construído, que a gente fez em 2024, ele está lá, e a gente até brincou e falou o seguinte, se isso lá na frente ver que vai se, vamos dizer assim, ter uma proporção muito grande, a gente avalia. A gente avalia se faz isso de equity ou não, se a gente traz mais alguém para poder nos ajudar a operar e aumentar a escala de gravações, enfim, a gente ainda está no MVP, vamos dizer assim, né? A gente está avaliando, o estúdio se paga ali, ele está rodando, a gente tem uma escala de turno ali bem tranquila e posso dizer assim que a gente está avaliando como que vai ser para 2026, se a gente vai transformar isso em equity, se não vai, se a gente vai... Porque acaba que todo negócio, eu costumo dizer isso, que eu aprendi, que você pode ter vários negócios, mas você não consegue ser o CEO, vamos dizer assim, como todo mundo. Eu estou usando essa palavra porque eu ouço muito isso nos eventos que eu vou. Como eu tenho participado muito de evento, eu sou o CEO, eu sou o presidente. Aí quando você vai conversar com aquela pessoa... Só tem ele, né? Só tem ele, é o CEO dele mesmo. Então, assim, porque eu acho que a palavra ficou bonita, né? Mas se você olhar vamos dizer assim, tradução literária, vamos assim, o CEO é o presidente daquela empresa ali. E se você é presidente, você preside alguém. Então, assim, quem é a sua equipe? Quem é a sua estrutura? Então, ele é aquela pessoa dele mesmo. Então, você tem que ter alguém operando. Você tem que ter alguém ali que seja o CEO daquele não. Você pode ter vários negócios, mas você não consegue ser o CEO de todos, porque o tempo não lhe permite. Então, a gente está nessa fase que a gente mesmo ainda, nesse projeto, a gente atua diretamente. A gente tem um operador lá, que ele está lá dentro da nossa folha de pagamento, mas ele só opera comercial, quem faz é eu e ele, então a gente está avaliando o que a gente vai fazer, porque está completando ainda um ano o projeto, e nós que somos empreendedores sabe que nenhum negócio já começa a prosperar tão rápido assim. Então a gente está avaliando o que a gente vai fazer lá na frente, mas é um estúdio profissional você vai conhecer lá. Não, isso aí, ó. A gente estava brincando antes aqui do coisa, né? Que a Larissa ia sair de férias de novo. A Larissa sai de férias toda hora aqui, né? A Larissa tem 5 férias no ano. E aí, nas próximas férias, cara, ó, a gente vai gravar lá no estúdio do Ultra Podcast. Vamos fazer um episódio lá do Bebendo da Fonte. Porque dentro da faixa de faturamento ali, que eu coloquei na mentoria... A Milena tá rindo aqui do nosso lado. A Milena vai ficar no lugar da Larissa, então é isso. Não sei se ela vai deixar, não, tá? Dentro da jornada que eu coloco da escalada ali, chega uma fase de faturamento ali, que podemos dizer assim, a partir de 100 mil, eu já começo a colocar em diversificação de negócios. Porque você pode verificar que até, vamos dizer assim, bebendo da fonte. Quantas fontes você tem, vamos dizer assim? Se você tem uma fonte só, o teu risco está totalmente concentrado naquela fonte única. Se você começa a diversificar a sua fonte, você começa a diluir riscos. E então isso também, você começa a ter possibilidade de ter novas fontes, novas entradas de recurso. Então, dentro daquele nível de faturamento, às vezes as pessoas querem, vamos dizer assim, atirar para vários negócios ao mesmo tempo, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e não consegue fazer nada.
porque não tem foco nenhum. Então, quando você tem um direcionamento mais focado e você chega num certo nível de faturamento, você começa a diversificar. Então, o podcast ele veio praticamente nessa escala, vamos dizer, nesse nível que eu e a outra pessoa nós já tínhamos alcançado. A gente chegou e falou o seguinte: pô, a gente pode diversificar aqui, pode arriscar, porque muitas pessoas às vezes não param para pensar no seguinte: o grande, ele já é grande e ele fica maior justamente porque as pessoas enxergam ele como grande, ou seja, um posicionamento. Então você começa a receber convite, você começa a ter uma escalabilidade menor, porque, por exemplo, se você tem um faturamento até 20 mil, 30 mil, o teu esforço é um. Se você tem um faturamento de 50 mil, o teu esforço já é outro. E quando você começa a ser, posso dizer assim, visto com uma percepção e um posicionamento, uma autoridade um pouco maior, eu posso dizer o seguinte: se você, pelo menos no escritório de contabilidade, eu posso afirmar isso. Se você crescer um negócio e chegou, vamos dizer assim, até 100 mil de faturamento, o teu esforço para chegar em 100 mil é infinitamente maior do que você vai sair de 100 para 300. Então, já tem a máquina funcionando. Já tem a máquina funcionando, você já tem uma base orgânica ali que começa a indicar outros clientes de uma forma... O teu custo de aquisição de cliente começa a ser menor, porque você já tem uma indicação mais orgânica. Então, você começa a ter outras formas de crescimento orgânico que você não tem lá atrás. Então, você começa, foi o que a gente entendeu. Fala, o podcast ele pode ser uma estratégia comercial. Sim. E você vai tendo outras fontes, beber de várias fontes, sim, vamos dizer assim. Não, e são estratégias complementares, né, gente? Assim, pode parecer coisas simples, coisas óbvias, mas o simples e o óbvio ele precisa ser dito, ele precisa ser refletido sobre isso, né? Assim, dentro aqui do teu papo, cara, tudo fez muito sentido dentro da minha própria trajetória como empreendedor, né? Eu comecei como... Eu empresa, né? Então, assim, era só eu e meu sócio. Graças a Deus, eu comecei com sócio, então tinha quem pudesse dividir sozinho, alguma coisa. Sócio nenhum. Mas era isso, era nós dois para tudo. A gente foi tendo esse crescimento. O início foi muito mais difícil. Depois você tem a máquina para trabalhar para você. Você tem esse momento de que você foca em vender. Você tem um momento que você foca em processos. Você tem um momento que você está nas diversas fases ali da empresa. Depois começa a diversificar negócio, né? Eu tenho a Icons, tem a Board Rio, tenho o Innate, tenho o podcast. Usar o podcast como ferramenta de relacionamento é algo que é muito legal, né? Porque assim, você está trocando percepções, você precisa ser visto também, então isso parte de uma estratégia. Assim, o brasileiro às vezes não gosta muito disso, né? Não, ele está querendo aparecer. Gente, quem não aparece não é lembrado. Exatamente. Nunca, então a gente precisa acabar um pouco com essa mentalidade. E fora as trocas, né? Assim, eu acho que você apareceu aqui na minha vida através da Silvana, né? Acho que você veio aqui na inauguração da Board Rio. Aí a gente já se conectou dali, nos encontramos num voo para São Paulo, exatamente, né? Ali, curiosidade que você veio. Não, eu entrei no avião, você estava lá. Cara, então assim, como é que acho que a vida leva a gente para outros caminhos e aí cabe também a gente saber aproveitar essas oportunidades, conectar essas oportunidades para ter coisas no futuro. E você falou um ponto aí, que se você parar para analisar, eu não sei se você, por exemplo, chegou a fazer essa análise, mas eu imagino que, por exemplo, nessa linha de escala que eu coloquei, se você tiver no faturamento de X a Y e crescendo assim, você provavelmente tomou cada iniciativa dentro de cada nível que você estava. Então, assim, se você parar para analisar, eu comecei aqui, depois eu fui subindo. Então, você foi escalando em determinados momentos que você já estava preparado para aquilo. Então, assim, será que eu comecei a fazer esse outro negócio porque eu já estava com um certo nível? Talvez você não tenha nem pensado porque você já tinha aquele nível de faturamento, mas eu preciso ter um direcionamento, porque eu penso no seguinte: como que você, quando vai ensinar alguém, porque contra fatos não é argumento, se você tem dados, você tem
aquele velho ditado, o que não é controlado, o que não é medido, você não consegue controlar. Então, se você tem... Como é que eu vou saber, William, quando é o momento de eu fazer isso ou aquilo? Então, eu dei uma linha de referência. Então, se você pegar todos os seus negócios que você montou, talvez você pode falar assim, caramba, eu fiz isso quando eu estava com essa faixa de faturamento. Eu fiz isso quando eu estava assim. Então, isso fica muito mais fácil você direcionar alguém se você quiser criar o seu próprio método. Ó, eu fiz isso. Não necessariamente é o mesmo que o Vinícius vai fazer, o que a Joana vai fazer, o que o Paulo vai fazer, o que o Marcelo vai fazer. Mas eu fiz dessa forma, porque mentoria é isso, né? Você ensinar o que você fez. Então, dá os atalhos para a pessoa não cometer os mesmos erros que você cometeu. Exatamente. Então, se você fez dessa forma, talvez eu vou pegar aquele gancho e vou adaptar para o meu caminho. Não necessariamente eu vou fazer igual, mas o que você fez deu certo para você. Talvez não vai dar certo para o outro, mas se ele seguir o que você fez, ele vai simplesmente ter, pelo menos eu tenho a fórmula aqui, o que dá certo, o que não dá certo. Eu vou adaptar. Por que as pessoas às vezes cometem erros? Elas querem copiar 100% o que você fez sem adaptar para o negócio deles. Cada um é um negócio personalizado, né? Então não pode fazer. Mas a gente vê que os casos de sucesso, assim, pelo menos os que são similares, que se aproximam, eles são similares, né? A gente vai se conectando aqui, assim, e várias coisas é interessante você ver isso, né? A tua rede acaba se aproximando muito, né? Tem aquele negócio, você é forjado pelo meio que te agrega ali. E existe também uma questão que as pessoas, posso dizer o seguinte, a zona de conforto ela é muito perigosa. Então, as pessoas hoje, né, costumam usar essa frase que é bonita, o que te trouxe até aqui não vai ser o mesmo que vai te levar para o próximo nível. Isso você pode interpretar de diversas formas. E eu posso dizer justamente por que a gente está aqui. Porque eu procurei dar um novo passo, a gente se conheceu, se conectou e estamos aqui. Então, eu posso dizer que, de novo, naquela linha lá do meu método, eu estou aqui. Então, eu vou começar a diversificar. Então, assim... Não foi coincidência, você buscou isso. Eu busquei, exatamente. Então, eu busquei novos investimentos. As pessoas, às vezes, querem crescer e não querem reinvestir. A empresa lá lucra lá X, ela pega, bota no bolso tudo e não reinveste. Então, a educação continuada. Então, a gente sempre tem que estar reinvestindo em próprio, pode dizer assim, né? Em prol de nós mesmos. Então, se eu não tivesse feito o investimento que eu fiz, buscado aquele conhecimento, buscado estar aonde eu queria ali, a gente não teria se conhecido. Eu não teria conhecido mais de perto o projeto da Board, eu não teria, ou seja, que vai ser um projeto para mim em 2026, então não sei quando que vocês vão estar assistindo esse capítulo aqui, mas é um projeto que vou começar para 2026. Muitas surpresas virão por aí. Né? É isso aí. A gente tem lá na Board, né, na parede, uma frase do Farias que é: você está onde você se coloca. É isso, você se colocou nessa posição e tal. Mas vou pegar um outro gancho aqui, que você falou um pouquinho de lifelong learning ali, e uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui é como é que você se alimenta, né? Assim, como é que você cria o teu repertório de informações e de tudo, né? Então tem gente que gosta de se aprimorar lendo livro, tem o que assiste podcast, tem o que faz as mentorias, os cursos e tal. Como é que é a sua melhor forma de se alimentar ali, de criar essa tua jornada de lifelong learning? Eu posso dizer o seguinte, eu sou mais da prática. Então, assim, mentoria eu fiz muito, faço algumas ainda, e principalmente conhecer novas pessoas. Então, eu sempre tento conhecer novas pessoas, porque como eu vim do meio prático, a experiência do outro é um aprendizado, é a faculdade da vida, podemos dizer assim. Então, eu me alimento muito de eventos presenciais, conhecer pessoas novas, conhecer experiências novas, conhecer a vida do outro para saber como que aquela pessoa ali que é bem-sucedida, o que ele faz. Alguns vão poder dizer assim que é a persona. Você conhece aquela persona para você fazer o seu perfil ideal de cliente. Então, assim, eu vou tentando sempre construir aquele quebra-cabeça. Como que eu vou construir a minha jornada? Então, eu assisto muito vídeo,
Então, assim, ler eu já li muito, mas hoje em dia eu posso confessar que eu não sou de ler tantos livros, mas eu leio alguns, mas assim, hoje eu frequento muito evento presencial. Eu posso dizer que antigamente, como nós éramos CLT, nós ouvíamos essa palavra do QI, quem indica. O QI nada mais é do que aquele conceito lá de trás que o networking hoje em dia, que o networking abre portas que o diploma não abre. Então, o networking hoje, para mim, é uma ferramenta estratégica que eu uso como complementar do meu negócio, porque conhecer pessoas novas, o relacionamento, a construção de confiança, porque hoje eu estou, vamos dizer assim, entrando num perfil de cliente que quando eu fiz lá o projeto no início, eu fui colocando fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. E chega num determinado momento, que isso até é uma técnica de venda que a gente costuma usar. Você vai criar rapport, você vai usar... A técnica de venda que você usar, você, dependendo do perfil do seu cliente, você só entra na casa dele, vamos dizer assim, alguém abrindo a porta para você, que é através do networking, que é através da indicação. A indicação, as pessoas falam, mas quem vive de indicação vai morrer de fome. Depende do seu ponto de vista. Porque tem alguns clientes, eu atuo muito na internet. A gente ganha muito cliente pela internet. Mas o cliente da internet ele tem um perfil. O cliente offline, vamos dizer assim, ele tem outro perfil. E o cliente offline, ele não contrata você pela internet. Sim. Então, eu me alimento muito de conhecer todo dia algo, conhecer pessoas e aprender algo novo todo dia. Isso aí, a gente tá bem semelhante nesses gostos, em trajetórias, tudo, hein? Pô, tô gostando desse papo. Estamos criando um rapó aqui, né? Mas é isso, tô gostando do papo, mas a gente precisa conduzir pro final, a gente já deve estar chegando aqui em 1 hora já de podcast, né? Então, vamos lá, William, momentos finais, queria pegar as suas últimas palavras aqui, então usa esse tempo para ver, faltou alguma coisa para a gente conversar, dá uma dica para o próximo episódio, faz o teu jabá aí, usa esse momento para a gente terminar com chave de ouro, com aquela mensagem potente para a gente começar a encerrar nosso papo. Eu posso dizer o seguinte, o desafio me move, eu tenho sempre... Vamos dizer assim, a zona do conforto ela é muito perigosa, então eu estou sempre planejando algo a mais. Alcançou uma meta, cria uma nova meta. Por exemplo, em 2025, eu fiz algo bastante ousado, mas vendo no longo prazo, vamos dizer assim, reforma tributária, novos clientes, perfil de novos clientes, eu fiz uma fusão do meu escritório de contabilidade com outro escritório de contabilidade, analisando alguns prós e contras que para mim fez total sentido. Eu tinha 10 funcionários na minha empresa, fiz uma fusão com outro escritório e hoje nós somos mais de um sócio, são 3 escritórios, são 700 clientes. Então eu pensei no seguinte, se eu estou sozinho no barco, eu estou ali com risco concentrado sozinho. Por que não estar num barco com outras pessoas diluindo o risco? Então, eu verifiquei, analisei e tomei essa decisão bastante ousada de fazer uma fusão. É um novo projeto que começou agora em 2025, vai alavancar mais para 2026 e estou sempre projetando. As pessoas às vezes querem ter resultado no curto prazo. Eu sempre penso como eu vou fazer algo lá na frente que vai me render mais lá na frente, como eu vou crescer. Então, pensar no longo prazo, ele é muito importante, mas você tem que agir no curto prazo. Aquela velha frase, comece pequeno, mas pense grande. Então, eu penso lá na frente, mas eu começo a agir hoje. Então, eu já estou plantando semente para 2026. Só que essa semente que eu estou começando a colher através da fusão, eu estava plantando lá atrás. Nós estamos aqui, eu estou plantando uma nova semente no projeto da Board Academy, já pensando inclusive nesse projeto da fusão, ou seja, um complementando o outro. Por quê? Quando você entra nesse projeto de conselheiro, você começa a conhecer um novo ciclo de perfil de cliente, um novo ciclo de pessoas,
um novo ciclo de empresário. Então, você vai meio que costurando a sua linha do longo prazo. Então, você tem cais de hoje, como você mesmo falou, teoria sem ação não paga boleto. Exatamente. Só que eu preciso pagar o meu boleto hoje, agindo hoje, mas qual o boleto que eu quero pagar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Então, eu tenho que pensar lá na frente. Então, eu estou fazendo reinvestimentos agora para lá na frente colher novos frutos. Então, a dica que eu posso dar é o seguinte, pessoal, vocês que estão nos assistindo aqui, essa dica vai para vocês. Comece hoje, faça o simples bem feito, mas faça. Porque se você não fizer, o seu sonho, a sua teoria, ela vai ficar somente no papel. Que isso, o William tá profissional, virou até pra câmera, apontou, falou, que isso, maravilha. Não, William, foi ótimo ter você aqui, tá? Muito obrigado por compartilhar sua história, seus aprendizados, sua visão prática ali sobre empreendedorismo, gestão, finanças. Essa conversa reforça algo que a gente acredita muito aqui no Bebendo da Fonte, né? Que crescimento sustentável nasce da combinação ali entre conhecimento, ação, disciplina, propósito. Então, para você que acompanhou a gente até aqui, né? Fica uma reflexão, menos teoria solta, mais prática consciente, né? Isso que vai te dar um futuro melhor, mais sustentável. Para encerrar, se esse episódio te provocou, compartilha com alguém que está construindo sua jornada, ampliando o repertório ou buscando novos movimentos na carreira. Hoje a gente está encerrando a temporada 2025 do Bebendo da Fonte. Foram conversas intensas, aprendizados reais e encontros que reforçam nosso propósito ali de criar um espaço onde ideias não ficam paradas, elas ganham movimento. Então, seguimos o Bebendo da Fonte, hidratando ideias, clareando caminhos e fortalecendo conexões. Em breve, voltaremos com novos ciclos, novas vozes e ainda mais histórias que inspiram a ação. Até a próxima, pessoal.